Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, hoje a gente vai aprender alguns conceitos aqui mais avançados de React. Então, se você está iniciando, né, tem algumas dúvidas ali mais básicas ali de fundamentos do React, tem outros vídeos aqui no canal, né, que eu recomendo você assistir antes desse daqui, beleza? Tem vários vídeos linkados aqui na descrição, tá? Além de outros vídeos também, né? Tem vídeos sobre formulários, vários vídeos sobre TypeScript, vários vídeos sobre testes. Sobre Next, tem muito conteúdo de Next. As novidades do Next 13, tem muito conteúdo prático aí do Next, né? E alguns conceituais também. Tem alguns outros vídeos ali da gente entendendo como que os hooks funcionam dentro do React, né? Tem dois vídeos aí, um mais teórico pra gente entender os fundamentos e um outro mais prático pra gente ver ali com código mesmo como que eles funcionam, né? E eu recomendo bastante, né? A gente ter esse conhecimento prévio antes de assistir esses vídeos mais avançados aqui nesse caso, beleza? Que eu vou tratar de alguns conceitos um pouco mais avançados aqui. Então, galera, né? Antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, né? Por tudo isso que eu comentei, tem vários vídeos aqui e tem vários outros vídeos para sair também. Tem muito conteúdo ainda para vir aí pro canal, beleza? A maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal não são inscritos, né? Então, se você é inscrito e você ativamente está contribuindo aqui, ajudando com o trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal, meu muito obrigado, né? E você que ainda não é inscrito, né? Considere se inscrever, né? Para ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo aqui no canal, beleza? Então, bora lá, vamos lá pro vídeo, né? Então, hoje a gente vai ver, né, os cinco conceitos, né, avançados e importantes aqui do React, beleza? O primeiro, né, é relacionado a props. Mas, antes de ir para ele, eu acho importante a gente relembrar alguns conceitos básicos aqui do JavaScript, beleza? Esse conceito aqui ele vai casar muito bem se você já entende alguns conceitos mais fundamentais ali do JavaScript. Por exemplo, se eu fizer uma comparação de um objeto com outro objeto, antes de eu continuar aqui, coloca nos comentários o que você acha que vai dar. Se que vai dar verdadeiro ou vai dar falso? E por quê, né? Comenta aí por quê também. Beleza? Então, né? Se você colocou que vai dar falso, parabéns, né? Você acertou. E você colocou que iria dar verdadeiro, eu vou te explicar o porquê que isso aqui dá falso. Por mais que sejam objetos, né? E os dois são objetos vazios, então eles são, né, aparentemente iguais, eles estão em posição diferente na memória, beleza? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Então, são objetos diferentes. Mesma coisa acontece com array, né? Se você fizer uma verificação aqui de dois arrays, também vai dar a mesma coisa. Ah, mas é porque eles estão vazios, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, igual esse caso aqui, ó. Olha lá, eu tenho um objeto que tem uma propriedade name e uma propriedade id, né? E estou comparando com o mesmo objeto. Mesmo assim ele dá falso. Por quê? Porque, de novo, são dois objetos, eles têm as mesmas propriedades, têm os mesmos valores, porém, eles estão em posições diferentes da memória. Então, eles são diferentes, certo? Eles têm endereços diferentes. Então, é importante a gente lembrar desses conceitos fundamentais aqui, porque o React usa e abusa muito desses conceitos. E a maioria das vezes ali, no dia a dia, a gente acaba cometendo alguns erros ali por acabar esquecendo, né, alguns conceitos ou por falta de conhecimento mesmo, né? De algum desses conceitos básicos aqui do JavaScript, beleza? Porque a gente tem que lembrar que o React nada mais é do que uma lib JavaScript, né? Tanto é que o nome é React.js, beleza? Tá. Então, conceito de props, né? O que isso aqui tem a ver com o que a gente ia falar aqui de conceitos avançados? Tudo. Por quê? Vamos criar um estado aqui. Vou criar um name, um set name. Vem do use state, inicia como um string vazia. E eu vou ter um user id, um set user id, um use state. Vai começar como nulo. Vou colocar que ele é um number ou nulo. Beleza. Daí, olha que interessante. Eu vou colocar um useEffect aqui. Renderizou. Antes de eu salvar aqui, né? Fala pra mim aí.
Quando eu salvar isso daqui e executar aqui, né, der um refresh aqui no browser, quantas vezes esse console ele vai aparecer na tela? Colocou aí nos comentários? Beleza. Olha, esse console, ele vai, teoricamente, ele deveria executar uma vez, certo? Porque como a rede de dependências aqui está vazio, então ele executa só quando o objeto ele é só quando o componente ele é montado, certo? Conceito básico aqui do React, né? A rede de dependência está vazio, então ele vai ser executado apenas uma vez. Ele não tem nenhuma dependência aqui, então quando qualquer coisa alterar aqui, ele não vai ser executado de novo, a não ser que o componente ele seja renderizado, beleza? Show. Só que como a gente está usando aqui o React 18, né, aqui em Dev o React 18 com aquele Strict Mode, ele vai renderizar duas vezes isso daqui, beleza? Então não se assuste. Eu vou até dar um refresh aqui, ó. Então ele renderizou duas vezes, beleza? Desconsidera aqui os 6x, né? Porque ele não reseta, né? Essas informações aqui. Beleza, então ele renderizou duas vezes. Então, mas você que falou que ele renderizar só uma, beleza, você acertou, né? Porque de fato ele vai renderizar só uma. Ele tá renderizando duas porque tudo isso que eu comentei, né? React 18 e tudo mais, tá? Mas isso só acontece em dev, tá? É bom a gente relembrar isso, porque em produção, quando você gerar o build disso daqui, não é o que vai acontecer, certo? Beleza, tá, vamos voltar aqui. Agora vamos supor que a gente tenha um objeto, por exemplo, tá, eu vou ter name, vou colocar mais um aqui. Vou colocar last name. E eu vou colocar aqui um user, criar um objeto que ele vai ter o name, last name e vai ter o user ID. Beleza. Nada de especial aqui. Daí eu vou passar para ele esse objeto user. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função sendo user. Vai ser uma render user e eu vou fazer o seguinte. Vou colocar last name, ó. Eu vou alterar só o last name aqui. Não vai fazer muito sentido o que eu vou fazer aqui, mas é só para demonstrar um detalhe aqui. Então eu vou fazer aqui, eu vou pegar o estado anterior, né? Tá, aqui eu vou mudar aqui para Alves, qualquer coisa. Olha o que vai acontecer agora. Quando eu tenho que passar isso aqui para um botão, né? Beleza. Quando eu clicar no botão, perceba que, assim, aqui dentro do meu useEffect eu não tenho função, não estou utilizando o user para nada, certo? Mas, toda vez que eu clicar aqui que ele atualizar, ele vai ser renderizado. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui que um objeto no JavaScript, né? Que você comparando um objeto vazio ou objeto com propriedades com outro exatamente igual a ele, né? Com as mesmas propriedades, mesmos valores, mesmo assim eles não são o mesmo, né? Eles são diferentes porque cada um vai estar numa posição diferente de memória. Tá. Olha o que acontece agora se eu fizer assim, ó, user.name. Perceba que o name eu não estou atualizando em momento nenhum, não estou nem usando a função setName aqui, beleza? Então olha o que vai acontecer. Renderizou ele a primeira vez. Na hora que eu der um clique, ele não executa mais. Por quê? Porque a minha função clique ela está atualizando o setLastName e não o name, certo? Olha que interessante. Então se eu passar para cá o user.name, o user.id, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou fechar aqui. Olha que massa. Então ele não executa de novo, certo?
Mas, no momento que eu tirar esse... Eu posso até tirar esses dois aqui e passar o last name. Então ele vai ser executado toda vez. Certo? Por quê? Porque meu last name agora, toda vez que eu clico, ele altera. Então, isso aqui é muito, muito importante. Parece muito básico, mas é muito importante. Toda vez que a gente for passar uma rede de dependências, tanto do useEffect, do useCallback, useMemo, ou propriedades, né? Informar propriedades ali para um componente children aqui. O que acontece? A gente nunca deve, né, passar o objeto inteiro, né? Então, não passa o user inteiro, porque o user ele sempre vai ser novo, então a verificação vai ser inútil, certo? Porque toda vez que ele renderizar isso daqui, o user ele vai ser diferente, certo? Então, o que acontece? A gente precisa passar os primitivos aqui, né? Então, passar o objeto ponto uma propriedade lá dentro, que a propriedade em si ela é um primitivo, é um string ou um number aqui e tudo mais. Então é importante a gente ter esse conceito em mente, né? E aí isso também vale para props, né? Então toda vez que a gente for passar props aqui, então em vez de passar, por exemplo, um user, a não ser que você vá utilizar todas as propriedades, né? É mais recomendado você fazer uma desestruturação aqui nesse caso, né? E passar cada prop uma coisa, né? Então o name, vou passar o user.name, aí o id, o user.id e tal, né? A não ser que você vá utilizar todas elas, certo? Aí faz mais sentido você passar, mas lembrando que toda vez que renderizar vai ser um objeto novo, certo? Nesse caso do componente aqui, recebendo via props, ainda tem um outro detalhe mais avançado, que é o seguinte. Toda vez que o componente pai renderizar, o componente filho vai renderizar também, certo? Isso é um ponto, né? É uma das vezes, né, que o componente vai renderizar, uma das situações que um componente renderiza. Outra situação é quando ele recebe props diferentes. Então, toda vez que ele recebe novas props, ele vai renderizar de novo. Então, tem isso também. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Não são só essas situações, tem outras. Mas é importante a gente lembrar dessas para não cometer alguns errinhos aqui, sim, bobos, né? Vamos falar do próximo conceito aqui, que é interessante. Não precisa ser muito prático esse, tipo, fazer mesmo esse daqui. Tem vários vídeos aqui no canal onde a gente fala sobre formulários, né? Então eu vou até apagar isso daqui. Que a gente fala sobre formulários, que é o seguinte. Sempre prefira componentes que eles são uncontrolled do que os controlled, certo? O que é isso, né? O que é um componente uncontrolled versus controlled? O que são componentes uncontrolled? São componentes assim, ó. Por exemplo, você passa um input e aí você pega o valor dele, ele tá aqui internamente no próprio elemento HTML, certo? Que geralmente é o que a gente faz quando a gente utiliza, por exemplo, um React Hook Form. Então eu vou lá importar o React Hook Form aqui. Ele tem uma função register aqui, por exemplo. Eu pego essa função register, passo para cá. Vou passar aqui tipo name, placeholder, informe seu nome. E aqui eu vou ter um formulário aqui por volta. On submit. E aqui eu vou ter uma função, que ela vai ser handle submit. É uma função que recebe outra função. Então vou passar para ela aqui passar um data e eu vou passar um button aqui do tipo submit enviar. Beleza. Nada de extraordinário aqui. Não inspecionar elemento aqui. Venho aqui no meu console. Eu digito alguma coisa. Dou enviar, beleza, né? Então o React Form ele só
enviou aqui depois que eu fiz o submit. E perceba, eu não estou salvando value, não tendo estado aqui, não tem nada, certo? É o próprio React Form que ele está gerenciando o formulário aqui para mim, beleza? Então, sempre prefira componentes que são não controlados do que os controlados, né? E o que são componentes controlados? Os uncontrolled a gente viu agora, certo? Isso aqui é um componente uncontrolled, certo? Um componente controlado seria um exemplo clássico. É quando a gente tem, né, um name, set name, use state, ele vem aqui, recebe um valor vazio, e aí eu vou ter um outro input aqui. Vou colocar aqui name 1. Isso aqui, ele vai ser, o value dele vai ser o name, e o onChange eu vou pegar o event aqui, dar um set name, vai ser o event.target.value, beleza? Então agora eu tenho 2, eu vou até colocar um placeholder diferente aqui, vou colocar aqui, ó, controlled, e isso aqui vai ser o uncontrolled. Beleza? Esse aqui é o uncontrolled, né? Que é o que eu estou usando aqui, o React Form. E esse aqui é o que a gente mais vê, né? Que você passa o value aqui, que é o estado. E no onChange, toda a alteração, você informa ali a cada dígito, né? A cada caractere ali, você vai salvando no estado. Qual que é a diferença, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Colocar renderizou. No componente uncontrolled, então eu posso digitar aqui várias vezes, né? Então tem vários dígitos aqui e não renderizou nenhuma vez, certo? Agora olha o que acontece no controlled. Olha quantas renderizações aconteceram. Então, né? Por quê? Porque aqui eu estou atualizando o estado, né? Então toda vez que eu atualizo o estado, ele renderiza novamente. E né, a gente consegue ver aqui de forma bem clara que isso daqui é um problema, né? Nesse caso aqui, aparentemente não vai ser muito problema, porque é um formulário simples, só tem 2 campos, né? E só um que está controlado e tudo mais. Mas à medida que você tem um formulário grande, sei lá, um formulário com 10 campos aqui, cada um... primeiro que você vai ter uma bagunça aqui de estados, né? Vai ter vários estados aqui para vários componentes diferentes. Olha quantas renderizou. Segundo, que problema de performance, né? Imagina que você vai ter inputs aqui, que eles recebem algumas informações da API e tudo mais. Imagina isso tudo, né? Vai virando um caos. Então, né? Sempre prefira componentes que eles são uncontrolled, certo? E se tiver como você escolher, escolha a React Hook Form em vez da Formic. Porque a libformic, ela utiliza componentes controlados, tá? E a React Hook Form, ela utiliza componentes uncontrolled, ou seja, não controlados. A React Hook Form, ela só vai utilizar componentes controlados quando a gente utiliza aquele componente que chama controlled, que a gente vai utilizar esse control aqui, ó. Que a gente vem aqui, se eu não me engano, acho que consegue puxar, isso, esse controller aqui, ó. Esse aqui é um componente, a gente pode até passar o mouse aqui por cima, ele é um componente. Então a gente pode vir aqui, por exemplo. Então ele é um componente que ele recebe alguns próprios aqui, né? No caso, control. Aí você vai passar o control ali e tal. Enfim, esse componente aqui você vai utilizar, né? Geralmente, né? O React Form ele dispõe pra gente esse componente aqui para trabalhar de forma controlada quando a gente vai trabalhar com algumas libs de terceiro, né? Então a gente pode até ir na documentação aqui rapidinho, não é o foco do vídeo não. A gente pode ir na documentação React Hook Form Controller. E a gente pode vir aqui, ó. Aqui mesmo eles comentam, né? Então a React Form ela tem os componentes. Ela fica
por volta ali de componentes não controlados, né, e nativos ali, né, inputs nativos. Contudo, né, é difícil evitar trabalhar com componentes externos ali controlados, né, como por exemplo um React Select, o Ent Design, o Material UI, né. E aí nesse caso ele dispõe para a gente o componente controller, que a gente consegue, né, utilizar de forma controlada esses componentes de libs terceiras aqui, certo? Então se você for trabalhar com alguma dessas libs aqui, principalmente qualquer uma dessas aqui, ou outras, né, tem outras libs também, mas, por exemplo, a galera mais utiliza aqui geralmente é a Material UI. Então quando você for utilizar vários componentes da Material UI, você vai precisar, né, englobar eles aqui pelo um controller. Aí vai trabalhar de forma controlada, beleza? Mas são esses casos. No geral, né, o React ele trabalha de forma uncontrolled, beleza? Bom, esse era um outro conceito. Próximo conceito, hooks, né? Custom hooks. Bora lá. Então eu vou apagar isso aqui de novo. Apagar isso aqui tudo. Custom hooks, o que acontece? Eu vou criar aqui um use counter. Lembrando que tem vários vídeos sobre custom hooks aqui no canal, né? Inclusive como testar eles e tal. Então recomendo bastante vocês verem lá. Vai começar com 0. E aqui eu vou dar um set count, previous count mais 1. E aqui eu vou dar um return, vou retornar o count e vou retornar o handle increment. Beleza. Aí aqui, né, aqui no meu componente eu vou utilizar o meu count. Show. Aí aqui eu vou ter um botão. Increment. Num clique aqui eu vou passar o handle increment. Show. E aqui embaixo eu vou exibir o meu count. Não, inicialmente ele começa com 0. Então se eu clicar em incrementar ali, ele vai para, né, vai incrementando. Show. Beleza. O que acontece agora? E se eu tiver um outro componente? Eu vou até copiar isso aqui tudo. Vai chamar component. E aqui eu vou até colocar aqui. Ele é um component filho. Vou colocar aqui. Aí eu vou passar esse cara aqui para baixo. E agora eu tenho, né, dois componentes que utilizam o mesmo hook. Tá. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu quero que você deixe nos comentários agora. O que acontece quando eu clicar no increment do componente filho? Explica para mim aí nos comentários, aí deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer aqui nesse caso. Vai incrementar o componente filho e o componente pai aqui, porque os dois estão utilizando o mesmo hook. Vai incrementar só o componente filho ou não vai incrementar nenhum dos dois? O que vocês acham que vai acontecer? Deixou aí? Beleza, então vamos lá. Bom, se você disse que se eu clicar aqui no increment do componente filho, iria incrementar apenas o counter do componente filho, você acertou. Porque a gente tem que entender, né, o seguinte. Os hooks, né, cada instância, quando a gente executa ele dessa forma aqui, ó, a gente cria uma instância diferente, certo? Então a gente tem uma instância aqui em concepts, né, nesse componente aqui pai, e tem uma outra instância aqui no component, que é o filho, certo? São instâncias diferentes. É o mesmo hook, mas ele foi invocado duas vezes, então são duas. Ele foi alocado em memória duas vezes, então são duas posições de memória diferentes, beleza? Então aqui a gente tem uma instância e aqui a gente tem outra, certo? Então vou colocar aqui, ó, segunda instância.
E aqui embaixo vai ser a primeira, porque foi a primeira que a gente invocou aqui, que é do componente pi, beleza? Então a gente tem duas instâncias, né, do componente do hook e os count, beleza? Se você quisesse, né, se fosse o caso aqui, a gente queria que tipo um interferisse no outro, a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Ou utilizaria um use context, né, a context API aqui do React, ou alguma outra, né, lib de gerenciamento de estado. Na verdade, uma outra, né, lib de gerenciamento de estado, porque a context API não é para gerenciamento de estado. Ou a gente poderia criar um estado aqui, né, fazer um lift up state, um lift state up, se eu não me engano, é o nome correto, que a gente faria o seguinte, né, eu pegaria, por exemplo, aqui, aí eles não utilizariam mais isso daqui, aqui também não, teriam esses carinhas aqui, e aqui no meu component eu passaria um count, que ele recebe um count, e um handle increment, ele passa o handle increment, beleza? E aqui, né, ele receberia isso daqui via props, count, beleza? Ele está reclamando aqui só questão de TypeScript, né? Mas olha o que acontece agora, um interfere no outro, certo? Por quê? Porque eu subi o estado, né? Ele não está no hook e nem está local, nenhum no filho aqui, por exemplo. Então eu não tenho, ele está compartilhado, né? Ele está no nível acima, que é no componente pi, e aí eu utilizo ele no componente pi e no componente filho via props, informando. Então aqui está funcionando como uma função de callback, né? Então a gente envia essa função para ele, ele atualiza e consequentemente ele atualiza o estado aqui do componente pi. Certo? Tem um vídeo, né, dedicado sobre lift up state, né, um conceito bem massa aqui do React, e dá pra gente utilizar em várias situações, né, a gente tem que ter ciência, né, de algumas situações ali bem interessantes que a gente pode utilizar essa forma, né, essa estratégia, beleza? Bom, né, indo adiante, a gente pode fazer agora o seguinte, vamos falar agora sobre a diferença, né, eu vou até apagar isso aqui de novo. Apagar isso aqui. Diferença agora de re-rendering e mount e amount. Qual que é a diferença, né? O que é um re-rendering, né? O que é a função ser re-renderizada? Re-rendering é quando a gente tem, por exemplo, uma função e ela faz qualquer coisa aqui. Certo? E daí eu chamo ela, por exemplo, 2 vezes. Certo? Lembrando que um componente em React nada mais é do que uma função, certo? É uma função que retorna JSX, né? Que é esse HTML aqui dentro do JavaScript, beleza? Então, quando a gente fala de re-rendering, o que é um re-rendering? É você, né, é quando o React ele chama o componente de novo, né? Ou seja, é como se ele estivesse chamando a função de novo. É como não, ele é exatamente isso, né? E a instância da função, ela não foi destruída, certo? Ele mantém os estados e as refs, né? Quando você faz um re-rendering, ele mantém... O jeito mais fácil aqui para a gente visualizar é quando a gente tem um estado e a gente atualiza o estado, ou seja, ele faz um re-rendering, ele renderiza aquele componente de novo. Só que eu não perdi a informação do estado, as refs continuam válidas, né? A gente continua com acesso às refs. A única coisa que muda, né, que ele vai ser recebido de novo, são props. Né? Toda vez que causa um re-render aqui, por exemplo, o componente filho aqui ele vai receber novas props, né? Porque ele renderizou de novo, as props são novas. É isso, né? Re-render é isso.
Agora, mount e unmount, ou seja, é quando você está montando ou desmontando um componente. O que acontece? Isso significa que o componente ele é destruído, né, e ele é recriado do zero. Ou seja, a gente é como se apagasse essa função da memória e criasse ela de novo do zero, certo? É exatamente isso que acontece com mount e unmount. Lembrando que, de novo, um componente React nada mais é com a função. Então, imagina que esse handle function aqui seja um componente. Vou até mudar o nome dele aqui e colocar aqui o component. Então, imagina que é o nosso componente, né? E daí a gente ele vai ser removido e depois ele vai ser recriado do zero em memória, certo? Isso quando ele é montado, ele é criado na memória. Quando ele é desmontado, ele é removido da memória, certo? E aí o que acontece? Quando a instância morre, né? E ele é recriado do zero. E aí nesse caso, os estados são novos, né? E as refs também. E ele vai receber props de novo, certo? Então toda vez que ele é removido em memória, todos os estados e as refs eles são destruídos também, junto com o componente. E aí quando ele for remontado, eles vão ser construídos de novo do zero. Beleza? É por isso que é importante, né, uma observação bem massa aqui, avançada também, que é o seguinte: toda vez que a gente tiver um useEffect, alguma função no useEffect, é interessante a gente ter uma função de cleanup, né, que é aquele return que a gente coloca dentro do useEffect. Por quê? Porque assim a gente informa ali para o JavaScript, né, que aquela função que ela já pode ser removida, né, da memória. Então, a próxima vez que o garbage collection passar na memória, ele já pode remover aquela função dali, certo? Por exemplo, quando a gente coloca algum evento de listening, alguma coisa assim, né, na tela, e aí é importante a gente colocar na função de cleanup, né, no return ali, a gente removendo esse listening, esse evento ali, né, do browser. Porque a próxima vez que o JavaScript, o garbage collection no JavaScript ele passar, ele vai remover aquele listening ali, beleza? Tá, esse é um assunto bem importante também. E agora, né, por último e bem polêmico, é o seguinte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, sim ou não, que o estado, né, por exemplo aqui, quando a gente tem um name, set name, quando a gente faz um set name, isso aqui, né? Esse aqui ele vai me dar erro aqui, né? Beleza. Esse cara aqui, ele é o setState, ele é síncrono ou assíncrono? Coloca nos comentários aí também, eu quero saber. E o porquê. Por que você acha que ele é síncrono ou por que você acha que ele é assíncrono? Beleza? Bom, eu acho que se você tem um pouquinho de experiência com React, se você sabe, né, que o setState aqui, né, o useState, a função de set aqui, ela não é assíncrona, certo? A gente não precisa, por exemplo, criar uma função aqui async e aqui no setState colocar um await, certo? Ou usar promise, por exemplo, você não precisa disso. Então a gente precisa usar async await e nem promises aqui com as funções setState aqui, né, do useState. Então, se a gente não precisa utilizar, tanto é que o próprio VS Code já estava informando, o await aqui não tem efeito nenhum nessa expressão, certo? Então, se eu remover daqui, vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, por que quando a gente dá um set alguma coisa, né, a gente executa a função set, ele demora um pouquinho e depois ele altera, se ele não é assíncrono? Acontece que o React com hooks, né, ele usa o conceito de closures. Ou seja, é uma função que ela cria um contexto de execução e a gente vai ter uma função dentro de outra função. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre closure, né, que é um assunto bem mais avançado aqui do JavaScript. E é importantíssimo a gente entender, principalmente se você utiliza hooks, né, que praticamente todo mundo hoje em dia, que os hooks usam e abusam no conceito de closure. E tem
probleminhas que a gente vê no dia a dia que, se você entender o conceito de closures, é fácil de resolver, só porque você entende o conceito. Então, volta a repetir, a importância de você entender os conceitos da linguagem, os conceitos, né, coisas básicas ali de programação em geral, né, para a gente conseguir avançar mais e entender mais como que alguns conceitos mais avançados funcionam. Porque nada mais são do que um aglomerado ali, né, de conceitos básicos, né? Então, conceitos mais avançados, na maioria das vezes, são vários conceitos básicos unidos, né? Então, é importante a gente entender os fundamentos. Tá. Então, os set state, eles não são assíncronos, eles são síncronos, certo? Eles demoram um pouquinho, porque quando ele é executado, quando ele é disparado, ele causa um re-render. Então, ele vai fazer essa alteração no próximo ciclo de renderização. Então, por isso que demora um pouquinho, né? Então, quando você vai testar um hook, por exemplo, que ele utiliza ali um use state, algo assim, você tem que dar um await ou um act, né, alguma coisa assim, para esperar, né, um pouquinho, porque ele vai fazer essa alteração no próximo ciclo de render, porque ele invoca, né, quando ele é chamado, ele causa um novo ciclo de renderização, e nesse próximo ciclo que o estado vai ser alterado, certo? Então é isso, galera. Acho que o vídeo ficou bem completo aqui, tem muito assunto avançado, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês quiserem mais conteúdo avançado como esse aqui, deixa nos comentários, né? E eu quero ler, né, os comentários de vocês em relação às perguntas que eu fiz aí ao longo do vídeo, tá? Então, eu quero ver aí como é que tá, galera, como é que, se vocês acertaram aí, se vocês tiveram alguma dúvida, né? Deixe aí também nos comentários e, né, dá o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e compartilhe o vídeo aí, né, se você puder, para ajudar o canal, beleza? Então, galera, valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.